É isso aí, galera. Tudo bem? Beleza pura, né? Pois bem, hoje a nossa proposta é diferente. É isso mesmo, meus queridos alunos, meus queridos concurseiros do nosso Aula Móvel. A nossa proposta hoje é uma proposta inovadora. Isso, vamos trazer uma coisa diferente para você. Você concurseiro, você candidato firme e tudo em geral que você quer ficar atento, qualquer área, qualquer segmento, queira ficar atento, antenado em notícias. Hoje a nossa proposta é bem essa. Pois bem, então inicia-se o nosso trabalho com você em cima do nosso chamado Jornal Móvel. É isso mesmo, o Jornal Móvel. Aqui você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo da notícia, focado, pessoal. Eu quero saber bem, professor, sobre aquela notícia em xeque-mate. É isso, é a nossa proposta com o nosso Jornal Móvel. Pensando em tudo isso, o que está gerando notícia de frisson, de momento e de mudança? Aquilo que está dando aquela notícia assim bombada, professor, que pode estar lá na minha prova, que pode estar caindo no meu concurso. É essa notícia que eu trouxe para vocês hoje. Pensando em vocês, nós trouxemos uma notícia diferenciada, uma notícia que está rolando a semana toda e principalmente marcou o dia 15 de novembro, Proclamação da República, veio essa notícia bombástica. Desde 2005, nós já temos nada 8 anos do processo do mensalão rolando. Trouxe essa notícia para vocês. Então o nosso Jornal Móvel começa a nossa primeira edição falando sobre mensalão. Esse é o nosso foco, esse é a nossa notícia. Vamos ver então comigo? O que eu já destaquei para você pensar aqui no nosso Jornal Móvel? Eu destaquei a ideia sobre a questão do mensalão. Foco na nossa questão é: entenda alguns dos pontos do julgamento do mensalão, o imbróglio do julgamento do mensalão, aquilo que nós sempre chamamos a ação penal 470. Teve um dos seus pontos, seus capítulos resolvidos no dia 15 de novembro, Proclamação da República, hein? Feriado nacional. Entenda alguns dos pontos do julgamento. Que réus estão sendo presos nesse primeiro momento? Eu destaquei para vocês aí, ó. Após 1 ano e 3 meses desde o início do julgamento do mensalão, a Polícia Federal começou a prender, na tarde dessa sexta-feira, os condenados no processo. Então, o que nós pensamos aí? Quem são os condenados? Quais foram esses nomes ali que marcaram? Quais foram esses prisioneiros ali, digamos assim, da República Brasileira? 15 de novembro, totalmente sugestivo, né, galera? Então, a ação penal 470 foi executada de uma forma inusitável. Esse imbróglio começou a se desenrolar a partir daí. Como destaque central, trouxe para vocês, primeira mão, primeira notícia nossa, pensando, mensalão com José Disseu. Para você ver a figura-chave aqui pra gente, ó. Hora antes, o Supremo Federal publicou que 9 dos réus não teriam mais a possibilidade de recurso. Assim, foram emitidos ofícios ordenando a execução imediata das penas de 12 condenados. São eles: José Disseu, ex-ministro da Casa Civil, condenado a 10 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, pessoal. Gravem bem esse rostinho aqui para vocês. José Disseu, então o primeiro ali daquela lista. Então, 10 anos e 10 meses de condenação. É claro que vai ter o contexto dos embargos infringentes, mas o ministro Joaquim Barbosa já surpreendeu, colocando em foco, em xeque ali já a prisão desse cidadão. Não só dele, como de alguns outros. Quem mais, professor, está nessa lista? Destacamos então Genuíno. Vejam lá comigo. José Genuíno, ex-presidente do PT e deputado licenciado, PT São Paulo, condenado a 6 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Galera, detalhe, pensa comigo o seguinte, pessoal. Genuíno, é claro que ele não vai estar cumprindo um regime totalmente fechado. A exemplo, nesse primeiro momento, o José Disseu estará cumprindo. Genuíno, não. Genuíno já entra no contexto da pena reduzida, o qual ele não pega prisão, regime fechado, e sim semiaberto, tendo o direito de trabalhar e cumprindo a prisão semiaberta próximo ao seu domicílio. Então, a princípio, apenas a título do rigor da lei, ele veio para Brasília, mas logo em seguida ele vai estar indo sim, provavelmente para São Paulo, onde tem moradia fixa. Mas não para por aí não. Quem mais nós temos ali? Foco no mensalão. Destaquei para vocês também aí mais um deles, Marcos Valério, conhecido como operador do mensalão, condenado a 40 anos e 4 meses de prisão por formação de quadrilha,
peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção ativa. Marcos Valério já é um dos candidatos, um dos presos ali que vão cumprir um regime fechadíssimo. Esse não tem para onde correr, galera. Isso é fato. Quem mais, professor? Temos então aí também Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, condenado a 8 anos e 11 meses por formação de quadrilha e corrupção ativa. Delúbio Soares, pessoal, tesoureiro. Esse cidadão aí possivelmente ainda deve entrar no contexto do embargo infringente só ano que vem para redução um pouco da pena. Aí seria penas alternativas. Mas é fato, já se apresentou. Papuda neles. Quem mais, galera? Coloquei também as mulheres. Nós temos Kátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural, condenada a 16 anos e 8 meses por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta. Perfeito isso, hein, galera? A Kátia, a princípio, ela tá no que se chama, na papuda de papudinha, então ela tá junto ali com os presos do segmento policial, ou seja, aquele preso militar, ele não fica misturado com os outros, quando é pelo policial militar, fica no reservado. Então, nesse reservado é dentro de uma corporação da PM, lá na Papuda, no Distrito Federal. Então, essa daí tá por lá ainda, observação. É claro que também, como falamos no mesmo caso genuíno, possivelmente ela deve estar indo também cumprir pena próximo ao seu domicílio. Nesse caso dela, 16 anos, você pode apostar que os embargos infringentes devem estar tentando reduzir a pena dela um pouquinho aí. Mas o caso dela é grave. Quem mais, professor? Temos mais gente aí, se liga lá. Então, trouxe também aí a figura do José Roberto Salgado, ex-dirigente do Banco Rural, condenado a 16 anos e 8 meses por formação de quadrilha, lavagem de dinheiros, evasão de divisas e gestão fraudulenta. 16 anos e 8 meses, né, pessoal? Mais um outro. Esse é aquele que nós chamamos de núcleo financeiro. Pessoal do Banco Rural, Kátia Rabelo, todos núcleo financeiro. Os outros que nós falamos é o núcleo político. Não esqueça, hein? Memoriza comigo. Vamos lá. Quem mais, professor, nesse nosso ato aí? Coloquei também para vocês pensarem a figura aí do Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério, condenado a 25 anos e 11 meses, formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Exatamente aí, né, galera? Esse cara entra dentro do chamado núcleo publicitário, que foi justamente o contexto junto com Marcos Valério também, tá certo? É claro, faz o contexto do dinheiro, entre publicitário e o núcleo ali financeiro da coisa. Próximo prisioneiro aí. Quem mais? Temos a figura então do Ramon Hollenbach, ex-sócio de Marcos Valério, condenado a 29 anos e 7 meses por formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mais um, tanto no núcleo financeiro quanto no núcleo publicitário. Pensou que é sócio do Marcos Valério, você associa a ideia. E mais uma mulher nesse caso, não, da Kátia Rabelo, e agora Simone Vasconcelos, ex-funcionário de Marcos Valério, condenada a 12 anos e 7 meses pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ela entra também, a Simone Vasconcelos, núcleo financeiro e no segmento núcleo publicitário da coisa. Está junto com a Kátia Rabelo, parceiras, curtindo aquele banhozinho de sol ali, hein? Eita, pura emoção nesse contexto nosso. Difícil ali, né? Mas criminoso tem que pagar. É na cadeia, né, galera? Quem mais próximo nosso? Destacamos então a figura do Romeu Queiroz, ex-deputado pelo PTB, condenado a 6 anos e 6 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse, tanto o núcleo político quanto o contexto financeiro. Aí você deve estar pensando, vai ser cobrado esse pessoal? Vão ter que pagar. No momento certo, a justiça começa a desenrolar isso aí também de pagamentos. Próximo lá, aí você entra outro cara, que é a figura do Jacinto Lamas, ex-tesoureiro do extinto PL, atual PR, condenado a 5 anos pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Entra político e entra também no núcleo financeiro da coisa. E esse é o melhor, hein, pessoal? Esperto todo, né? Colocamos então a figura de Henrique Pisolato. Observe bem essa figura se você está viajando, galera. Tá viajando, tá lá, o cara tá sendo procurado, pessoal, ó. Interpol, galera. Vejam aqui vocês, ó. Interpol, Pisolato, cidadão italiano e brasileiro, tem dupla cidadania,
Então você tem Henrique Pizzolatto, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado a 12 anos e 7 meses pelos crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. Dos citados acima, 11 se entregaram. Apenas Henrique Pizzolatto está foragido na Itália, galera. Exatamente aí. Então, ó, tá procurado esse, ó. Será que vem para o Brasil? Muito difícil, hein, pessoal? E o que você tem que pensar comigo agora? Destaque esse aí, ó. Com essas prisões chegou ao fim o julgamento do mensalão. Será? Não, hein? Em 18 de setembro, o STF decidiu que parte das denúncias contra a parte dos réus do mensalão poderiam ser analisadas outra vez. Assim, foi realizada a análise de par dos recursos. Os chamados embargos infringentes dos casos em que os réus foram condenados com estreita maioria, com 4 votos benefícios ao réu. Dessa maneira, alguns dos condenados terão seus crimes julgados novamente em sessões realizadas apenas em uma data a ser definida, a partir de fevereiro de 2014. Então, se liga nesse contexto, pessoal. Essa história não acaba por aí. O que eu quero destacar ainda? O que acontece com os deputados que foram condenados no julgamento? Por uma decisão reiterada em setembro pelo STF, determinou-se que os deputados condenados pelo escândalo do mensalão tivessem seus mandatos cassados. A Corte entendeu que a Câmara dos Deputados deve decretar como vago o cargo deles, após o STF determinar a perda do mandato. Mas a Câmara ainda precisa tomar a decisão a respeito. Já perderam o mandato os deputados José Genuíno, São Paulo, PT São Paulo, que estava licenciado, Valdemar da Costa Neto, PR São Paulo, e Pedro Henri, PP Mato Grosso, João Paulo Cunha, PT São Paulo. Esses aí são os caras. E não esqueça, o STF oficializa apenas alternativa de 3 condenados ao mensalão. O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, emitiu na noite dessa terça-feira as cartas de sentença dos 3 condenados apenas alternativas no julgamento do mensalão, galera. Os documentos oficializam apenas multas e indicam o regime do cumprimento da punição aos quais Erivaldo Quadrado, José Borba e Emerson Palmieri estarão submetidos. Professor, quem são eles? Eu destaquei para vocês. O primeiro deles aqui para a gente pensar, a figura do Enivaldo Quadrado, ex-sócio da corretora Bônus Banval. Os 3 anos e 6 meses de reclusão a que tinha sido condenado serão substituídos por pagamento de multa no valor de 300 salários mínimos, prestação de serviços comunitários à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, além de 11 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada. É muito dinheiro que esse cara roubou. Segundo, para José Borba, ex-deputado, condenado pelo crime de corrupção passiva, os 2 anos e 6 meses de prisão foram convertidos no pagamento de multa, 300 salários mínimos que serão destinados a uma instituição pública. Além disso, Borba está proibido de exercer cargo ou função pública pelo período ao qual foi condenado e terá de pagar 150 dias multa no valor de 10 salários mínimos. Terceiro, Emerson Palmieri, ex-secretário do PTB, condenado a 4 anos e 190 de reclusão, também teve a pena substituída. Ele terá de pagar 150 salários mínimos que serão destinados a uma instituição pública e também está proibido de exercer cargo ou função pública pelo período ao qual foi condenado. Além disso, terá de pagar 190 dias multa no valor dos 5 salários mínimos. Enroladíssimo. E findando o processo, o que nós temos? Roberto Jefferson, essa figura aqui, ó, primeiro deles, esse cara aí, ó, lembra do rosto desse rapaz aí. Com as definições da penas alternativas desses 3 réus, falta a expedição dos mandados de prisão dos últimos 7 condenados, entre os quais o delator do mensalão, o ex-deputado Roberto Jefferson, esse, e o deputado federal Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, também faltam ser expedidos mandatos aí de prisão desses caras. Então, pessoal, não esqueça, o mensalão, ó, estamos de olho neles. E vocês de olho no mensalão comigo? E eu de olho em cada notícia, em cada fato. Então, pessoal, seja muito bem-vindo ao Jornal Móvel. Toda semana é um fato, é uma notícia diferente. É só aqui, no Aula Móvel. Vem com a gente e vem aprender. Rumo ao sucesso, galera. Falou!